Fala aí galerinha do canal, beleza? Bem-vindos, gente, para mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre a autonomia, né, do criador com o seu pássaro. Eu vejo muitos amigos com um pouco de falta de autonomia, né? Qualquer dúvida ou pequena, por menor que seja, ele vai buscando muitas opções, né? Muitas respostas em muitos grupos, né? Em muitos grupos de WhatsApp. E para algumas decisões, o criador ele precisa ser autônomo. Só assim você vai conseguir ganhar experiência na sua criação, tá? Vamos lá, a gente está com o coleiro Playboy. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho, né, nesse vídeo de hoje, o que é a autonomia do criador, né? O Playboy, quem acompanhou os vídeos dele aqui atrás, os primeiros vídeos, né, que eu postei, o que a gente tinha decidido fazer? Quando eu falo a gente, porque não sou somente eu, né? Tem uma equipe grande, tá, trabalhando esse passarinho. Então tem uma equipe muito grande, porque o Playboy ele deu cantadas altas na temporada, tá? O Playboy ele não conseguiu no final cantar 15 minutos. Então o Playboy ele tem cantada de 180, ele tem cantadas acima de 180, cantando 11 minutos na final. Ele tem cantadas de 150, cantando 9 minutos na final. Então tem uma equipe grande trabalhando esse passarinho aqui, tá? Junto comigo. Esse passarinho, o proprietário dele é o Otton, tá? E ele sempre confiou as aves dele, né? Aqui em casa. Então é um passarinho que tem uma equipe grande. Então toda vez que eu falo sobre o Playboy, eu sempre vou falar nós, por conta disso, né? Então o que nós tínhamos decidido? Que eles iam fazer muda parelhado com as fêmeas, tá? No gaiolão, parelhado, tanto ele quanto o novinho. O novinho ele ainda tá parelhado com a fêmea lá. Então essa semana a gente ainda vai conversar sobre o novinho também, tá? E porque foi decidido separar o Playboy. A gente já está no mês, nós já entramos no mês de maio. Já entramos no mês de maio. Nossa, quase que não vem a palavra, né? E esse período que o Playboy está encostado, tá? Ele está encostado realmente, encapado já há muito tempo. Chegamos a dar pouco banho de sol nele, né? Chegamos a dar banho de sol só por conta de ter que botar ele para tomar banho mesmo, de banheira. Então era necessário pelo menos uma vez na semana dar um banho de sol nele. Por que a gente queria? A gente queria que ele esfriasse totalmente e fizesse a muda junto com a fêmea. Só que nesse período aí de 2 meses, ele não esfriou momento algum. E para completar, ele não começou nem sequer a pingar pena ou a parar de cantar. Vocês estão vendo aqui, ó, o novinho lá também, ó, tá do lado da fêmea e tá o tempo inteiro cantando. Então vai ser um passarinho que nós vamos conversar para poder afastar ele da fêmea também, para pelo menos ele esfriar e fazer muda logo. Então há uma necessidade muito grande de que o Playboy já tinha que estar secando muda. Então por várias vezes nós conversamos, né, eu indiquei, achei que era melhor separar. Eles pediram para segurar mais um pouquinho, não, vamos manter mais um pouquinho para ver o que vai ser. E chegamos agora no mês de maio e ele ainda nem começou a pingar pena. Então qual foi a decisão? Vamos isolar ele totalmente. Vamos isolar ele totalmente para quê? Vou pegar as fêmeas e tirar daqui de casa. Vou levar o novinho para uma outra casa também, para ele não ficar um escutando o canto do outro, tá? Para a gente atingir o quê? Para a gente começar a iniciar a muda dele agora, porque senão ele vai atrasar muito na temporada. Ele já está me atrasando aí mais ou menos a temporada, por ele não estar fazendo muda ainda agora no mês de maio. Então foi decidido afastar ele da fêmea, com alguns colheiros, tá? Aquele manejo de deixar de tabela com a fêmea deram certo. Um exemplo, o Rota deu certo, tá? O Bop deu certo, eles esfriaram e foram para a muda mesmo do lado da fêmea. Já o novinho, o Dólar e o Playboy não esfriaram momento algum. Então
qual é a autonomia que eu falo para vocês? É vocês observar o que está acontecendo. Não é você chegar e falar assim, meu passarinho está encostado já há 2 meses do lado da fêmea e não vai para mudo, o que eu faço? É óbvio, já está ali, ó. Pô, se você viu, se você está vendo que não está indo para mudo, o que você vai fazer? Você vai modificar, você vai retirar a fêmea de perto para ver se o passarinho esfria e vai para a muda de penas, tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Uma coisa que a galera... Então o que vai ser feito agora? Vai ser isolado totalmente ele num quarto, tá? Sozinho, para ele não ouvir canto nenhum, nem piado de fêmea. Vou retirar o novinho que tá com a fêmea dele lá, ó. Levar para casa da minha sogra, retirar a fêmea dele aqui também, porque eu não quero que ele ouça a piada, para ele poder zerar, para ele esfriar e ir para muda de penas. Depois que ele já tiver caído todas as penas, que tiver crescido, começou a sair canhão, a gente traz a fêmea dele de volta, tá? Aproxima do ambiente para ele começar a ouvir o piado dela novamente, tá? Mas para isso eu preciso que ele esfrie totalmente. E ele já está bem atrasado, já era para ter esfriado, já era para estar secando o mundo, entendeu? Então, é isso aí que você tem que analisar. Quando eu falo de autonomia, né? Às vezes, até para evitar até que responder perguntas, assim, desnecessárias. Um amigo sem maldade, né? Por menor que seja a pergunta, às vezes a resposta é complicada. Ele gravou o coleiro dele e perguntou por que o coleiro fica chamando e voando. Aí eu tive que explicar para ele que é uma característica da espécie. O colheiro ele voa, ele canta, ele pia, ele chama, ele gala, ele enfema. Isso é uma característica da ave, tá? Então a ave voa, a ave pia, por isso que ela faz isso. Então não tem nada de anormal, tá? Isso é uma característica da espécie. Uma outra pergunta que a rapaziada tá fazendo, né? Sobre vermifugar e suplementar. Rapaziada, o período de suplementar, decidi que eu vou suplementar a muda de penas. Então você tem que começar antes que isso aconteça, tá? Eu tenho visto muita gente falando assim, meu passarinho vai sair de muda, eu vou começar a suplementar. Você colocou remédio na água, cai pena. Então se é para cair pena, você coloca antes que comece isso a acontecer. Porque ele já vai entrar na muda com a suplementação. Corre o risco e vai... Sim, eu falo de correr riscos, né? Mas o que vai acontecer, se o passarinho fez muda de pena só na semente, só no alpiste, se você entrar com uma suplementação no organismo dele, você vai hipervitaminar ele, ele vai para a muda de penas de novo. Você vai perder mais 3, 4 meses novamente para frente, porque você suplementou no tempo errado. Vermifugação, compadres, não existe vermifugar um colherinha que nasceu e vive em gaiola, tá? Sem você antes fazer um exame de fezes. Porque se você pegar 100 colheiros nascidos em ambiente doméstico, onde o criador toma conta da higiene do passarinho, tá? Porque se você achar que é necessário vermifugar, você está se atestando embaixo de que você é um criador que não sabe. Você não limpa as coisas do seu pássaro. Você está dizendo que ele vive na sujeira e precisa vermifugar ele, que corre risco de estar com verme. Se você é um criador que higieniza a gaiola, que higieniza os alimentos, que quando você vai colocar um pepino você lava, quando você vai colocar uma sementeira você lava, então o risco é quase nulo desse passarinho ter verme, tá? Colherinho é o bicho mais difícil de ter verme. Você pode pesquisar em criatórios grandes. Vai em criatório onde tem 100 colheiros e pergunta para ele, de todos os filhotes que ele tirou na temporada, de todos os colheiros que está com ele ali, mais de 2 anos, quantos colheiros que ele fez o exame de fezes e deu verme. Você vai falar, pode ter certeza que ele vai te responder 0 para verme para todos, e um ou outro, quando eu fiz o exame, detectou que eu precisava fazer um tratamento para coccidiose antes que ela atacasse o organismo por completo, tá? Então é isso aí, rapaziada. Adriano, eu quero vermifugar e suplementar, então o que eu faço? Você vai vermifugar por conta própria. Se você der o vermifugo errado, o passarinho, se tiver com verme, ele continua, se você der o errado. A vermifugação causa uma intoxicação no colheiro e ele acaba indo para a muda de penas.
Então, se você vai vermifugar por conta própria, que eu já estou utilizando aqui, é um erro gigantesco, você faz isso antes da muda, para vai acarretar dele para muda, porque você vai vermifugar, vai enfraquecer o organismo do passarinho. A prebiota dele vai para o espaço quando você vermifuga ele. Aí você precisa suplementar ele para ele poder fortalecer o organismo dele novamente. Então você faz isso antes da muda de penas. Se você fizer depois, você vai ter 2 mudas de penas no mesmo ano. Você vai ter aquele fez natural e você vai ter uma segunda por intoxicação, perfeito? Então, galerinha, sei que eu ando sumido, né? Tenho gravado muito pouco. Eu evito ficar repetindo, né? Tem muito vídeo aqui no canal falando de muda de penas, muda de bico, de mexida, de enfermar, de casar. Tem vídeo falando de tudo. Então eu evito ficar repetindo toda hora a mesma coisa, né? Então venho mostrar para vocês. Quando você observa que a coisa não está dando certo, você faz o que? Você modifica, você não precisa estar perguntando algumas coisas. Adriano, botei para mudar com a fêmea, o passarinho não esfria e nem muda, o que eu faço? Você troca o que você está fazendo, você isola ele, não está dando certo, ele não está querendo mudar ou esfriar, ou não está querendo esfriar nem mudar por conta da fêmea, você tira ele de perto da fêmea e leva a fêmea para longe. Quando você achar que já está legal, que ele já fez a muda, que já está crescendo o canhão, você traz a fêmea de volta para o próximo dele. Se a sua intenção é deixar ele acostumado com aquela fêmea para a temporada, beleza? Então, galerinha, vocês estão ouvindo o novinho cantando aí, né? Porque ele está ali junto com a fêmea. A fêmea, ela dá um espirro na gaiola e ele começa a cantar. Então é um outro passarinho que eu vou estudar, vou conversar com a equipe para a gente poder estar separando da fêmea também, beleza? Então, forte abraço, até o próximo vídeo e tchau.